certamente levará muitos para o inferno. Meus irmãos, nós não podemos nos atrapalhar com essas heresias e com isso que vem trazendo uma frieza espiritual para dentro da casa do Senhor. Estamos aqui na noite de hoje falando sobre um assunto muito sério, sobre a vida de um homem, ao qual muitas das vezes representa a nossa vida, ao qual representa a vida da igreja muitas das vezes. Veja só que Naamã, comandante do exército da Síria, Naamã era um homem de guerra. Através do seu comando, ele trouxe a Síria, ele trouxe um crescimento para o país. Mas o que vemos aqui, ainda de ser um homem afamado, um homem com conceito, um homem com privilégios e prestígio, era um homem ao qual sendo visto como um homem de guerra. Através dele o Senhor dar a vitória à Síria, através desse homem ao qual estamos vendo aqui. Mas a Bíblia diz que porém ele era leproso. Porém ele era leproso. Era um homem que ganhava guerras ao qual todos viam. Era um homem ao qual carregava em si homenagens e homenagens na sua vestimenta, na sua armadura real, na sua armadura de guerreiro. Mas todos nós sabemos que a realidade desse homem era outra, porque a verdade é uma só: quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Então, é isso ao qual me faz pensar sobre a vida desse homem. A realidade desse homem era uma diante do povo, mas quando não estava diante do povo, quando não estava diante do campo de batalha, quando não estava lutando pela Síria, esse homem se encontrava em uma grande realidade. Um homem triste, um homem fracassado, um homem que vencia no campo de guerra, mas não vencia a situação que estava vivendo. Porém a Bíblia diz que em tudo que ele era, porém ele era leproso. E a Bíblia diz, amados irmãos, que a palavra nos fala sobre que um dia a tropa da Síria, aleluia, saiu e guerreou contra a terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Alguém sem nome, uma moça, uma anonimata, alguém que a Bíblia não fala sobre a sua linhagem, sobre a sua história, mas fala que ela era da terra de Israel. E ela foi levada cativa e tornou a trabalhar a sua vida, prestar serviço à esposa de Naamã, dentro da casa de Naamã. E a partir daí, essa menina começou a conhecer a realidade de Naamã. Essa menina passou a conhecer a verdade de Naamã. Essa menina talvez via na rua, via na Síria, esse homem sendo afamado. Mas quando esse homem chegava em casa, essa moça percebia a tristeza que esse homem tinha no seu coração. Certamente que prestando serviços a esta casa, um dia acredito eu, que essa moça arrumando a casa, arrumando o quarto de Naamã, arrumando e limpando tudo, percebo e acredito eu que ela foi encontrando, e isso foi me deixando estranho, encontrando os lençóis cheios de sangue, encontrando os lençóis com um pedaço de carne. E acredito que um dia ela chega e pergunta: minha ama, percebo que dentro no vosso aposento, dentro do seu quarto, há sangue nos lençóis, há pedaço de pele na cama. O que acontece? E certamente ela foi descobrindo que através daquela armadura, através daquele homem guerreiro, aquele homem carregava uma situação. Aquele homem tinha lepra. A lepra significa a lepra significa algo que é uma doença que toma toda parte do corpo, e ela começa pelas extremidades das pontas dos dedos. Esta doença que assolou e que assolava no tempo antigo era uma doença que tomava o corpo inteiro, mas ela começava pelas extremidades da ponta do dedo, do nariz, a ponta das orelhas, da orelha. A Bíblia nos faz enxergar que era uma doença também, uma doença condenada diante também das leis que tinham naquela época, ao qual toda pessoa que tinha lepra era uma pessoa que precisava ser isolada, precisava sair do meio, aleluia, da sua parentela, do meio da sociedade. Essa doença
doença chegava um tempo que a pessoa não tinha sensibilidade alguma, chegando até o ponto de perder pedaço do corpo e não sentir nenhuma dor. Essa doença era caracterizada por uma brancura, quando a Bíblia nos diz no livro do Êxodo, capítulo de número 4 e versículo de número 6, quando disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando, aleluia, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Era uma doença ao qual caracterizava pela sua brancura. A Bíblia também nos faz conhecer na sua descrição dessa doença, ao qual trazia inchações, trazia tumores, trazia manchas que desfiguravam sobre a pele. Pela descrição do livro de Levítico, provavelmente incluía outras doenças também da pele, mas além da lepra, ela era conhecida um tipo de mofo que era chamado como lepra. Essa doença era uma doença infecciosa, era uma doença crônica, uma doença transmissível, uma doença que lesava a pele, as membranas, a mucosa, os nervos, os ossos, as vísceras. Era verdadeiramente conhecido, como conhecemos hoje, como uma sarna de cachorro. E olha, essa doença ao qual estava no corpo desse homem, essa doença ao qual estava desestruturando a vida deste homem. Esse homem, ele tinha todo o potencial como general, mas agora com a lepra agora estava corroendo ele. Agora este homem indo cada dia mais a piorar. Naamã agora não tinha, muitas das vezes não tinha como sobressair diante dessa situação que estava tomando a sua vida. E esse homem, diante de tudo isso, é um homem que se mostrou resistente ao Senhor. Queridos irmãos, nós vemos aqui que essa moça, ela orientou e disse: olha, tomara que o meu Senhor estivesse, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, seria curado de todo esse mal. Então Naamã procurou o rei da Síria, contou sobre o que essa menina tinha falado a ele. A Bíblia diz que então o rei da Síria disse para ele: vai, enviarei uma carta ao rei de Israel. E partiu e levou consigo também 10 talentos de prata, e levou também 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, para assim trazer ao rei e também presentear o profeta. A Bíblia diz que essa carta chega ao rei de Israel. Quando ele abre essa carta, que dizia logo: chegando a ti a carta, saberás que eu enviei Naamã meu servo para que cures da sua lepra. O rei, amados irmãos de Israel, rasgou as suas vestimentas e ele disse dessa maneira: sou eu Deus? Quem sou eu para poder curar esse homem? Certamente o rei da Síria procura o mal contra mim. Certamente ele procura, notai que ele procura um pretexto para romper a comunhão comigo. Mas ouvindo isso, porém, o profeta Eliseu, homem de Deus, que estava em Israel, ouvindo isso, que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, a Bíblia diz, amados irmãos, que o profeta mandou dizer ao rei de Israel: porque rasgaste as tuas vestes? Em outras palavras, estava dizendo: porque humilhaste diante desse homem, deixe ele vir a mim, e saberás que é um profeta em Israel, saberás que é um homem de Deus em Israel. A Bíblia diz, amados irmãos, que veio, pois, Naamã com seus cavalos e também com seus carros para a porta da casa do profeta Eliseu. A Bíblia diz que então ele mandou mensageiros chamar Eliseu. A Bíblia diz que então Eliseu mandou mensageiros a ele dizendo: vai e lava-te por 7 vezes no rio Jordão e ficarás limpo. A Bíblia diz que então o Naamã ficou indignado, Naamã ficou raivoso. Naamã diz assim: esperava eu que o profeta sairia, aleluia, diante do pôr do sol, se levantaria, aleluia, e assim lhe invocaria o nome do seu Senhor, e eu seria curado. Agora ele não me atende e não vem me atender. O que vemos aqui, amados irmãos, aleluia, não é só uma doença que estava contaminando a vida desse homem, mas olhando uma lepra que dentro dele também conhecido como orgulho. O orgulho, amados irmãos, tem destruído a vida de muitas pessoas. O orgulho
orgulho, amados irmãos, tem ferido, amados irmãos, muitas pessoas, porque, aleluia, o que vemos nos dias de hoje são pessoas que se acham, são pessoas que acham que não precisam de ninguém, são pessoas que acham que por ter algo ou ter alguma coisa, elas podem pisar em alguém, elas podem machucar alguém. E o que nós estamos vendo, amados, se não, amados, uma igreja que precisa ser restaurada, uma igreja que precisa passar por restauração. Talvez até entanto você está aí me ouvindo, falando da Bíblia, e você talvez não conseguiu identificar uma lepra que talvez carregamos. Às vezes nós estamos aqui, amados, caracterizados como crente, estamos aqui diante de uma roupagem, estamos diante daqui de um gesto verbal e gestual, mas isso não é o verdadeiro ser humano. O ser humano, aleluia, está dentro de nós, o verdadeiro eu está dentro de nós. Isso aqui a gente pode esconder através de uma bela roupa, pode esconder através de uma bela aparência, pode esconder através de um sorriso escondido, um sorriso no lábio, mas a verdade é que Deus sabe quem é cada um de nós. Na verdade, Deus sabe, aleluia, que precisamos cada dia mais passar pela restauração. O que eu falo na noite de hoje é que enquanto eu estou pregando, Deus nos fará entrar em um rio do Espírito Santo para que sejamos curados e restaurados. Eu prego para o povo na noite de hoje que veio na campanha de uma restauração, e o que precisamos para ser restaurado é ser banhado, aleluia, na santidade do Senhor. Precisamos, amados irmãos, aleluia, um banho da graça de Deus. Se você veio na noite de hoje para receber restauração, há um rio de Deus aqui, e se eu fosse você, aleluia, não faria resistência, mas mergulharia no rio, no oceano do Espírito que está no nosso meio. Se você crê assim, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, precisamos mergulhar. Meus irmãos, precisamos, aleluia, mergulhar, sem procurar, meus irmãos, ter medo deste rio que certamente vai nos levar a uma profundidade. O que precisamos não é viver uma vida superficial, o que precisamos é viver uma vida profunda no oceano do Espírito Santo. O que precisamos é entender na noite de hoje que o profeta disse: olha, mergulha neste rio e será, aleluia, curado. Eu venho na noite de hoje sem tema, amado irmão, sem procurar um tema, mas eu pediria que todos na noite de hoje entendessem o que o Espírito Santo está dizendo, que há um rio para restaurar aqui na noite de hoje, há um rio para curar na noite de hoje, há um rio que, aleluia, ao cheiro das águas podemos ser curados e libertos, há esperança para a árvore cortada. Se você crê na noite de hoje, se eu fosse você, fecharia o guarda-chuva da incredulidade e deixasse que essa água que vai descer do céu espiritual banhasse a mim e você na noite de hoje. Glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O problema, irmão, da restauração, porque restaurar é mais difícil do que libertar. Por quê? Restaurar fala de um trabalho da onde já existe, de um trabalho que já existia. Quando Neemias, amados irmãos, vê a situação que está aos muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém, esse homem chora. Ele chora por ver aquela situação, saber que um dia aqueles muros estavam de pé, saber que um dia aquela cidade estava fortificada, e agora como está Jerusalém, se não em ruínas? E agora como estão os muros de Jerusalém, se não no chão? Toda coisa é, irmão, quando nós vemos um amigo, um companheiro, que estava tão bem dentro da igreja, falava em línguas estranhas, glorificava o Senhor, tinha prazer de estar na igreja. Era aquele jovem, era aquela irmã, aquele homem que vimos levantando a mão, glorificando ao Senhor. E hoje que vemos, são pessoas no canto, são pessoas muitas das vezes ali que foram contaminadas, estão frias na fé. São pessoas que não têm vontade de vir mais na igreja. São pessoas que não conseguem confiar em mais ninguém. Esses dias minha esposa falando comigo, é uma verdade. Às vezes a gente fica entristecido, como vemos hoje no meio do povo de Deus. É o único exército que se degradeia entre eles mesmos. É o único exército que briga com ele mesmo. É o único exército que briga consigo mesmo. Quantas das vezes nós vemos aí uma diferença tão grande dentro das igrejas, uma dificuldade tão grande de comunhão dentro da igreja, uma dificuldade tão grande. E será a igreja brasileira que não estamos precisando de uma
uma restauração. O povo se alegra porque vê os evangélicos cantando nas emissoras de TV, nas televisões, na Globo. Olha lá, promessa, olha lá, mas na realidade o que vemos, amados irmãos, na realidade o que vemos espiritualmente é uma igreja que precisa despertar, é uma igreja que precisa voltar aos princípios, aleluia, do primeiro amor. É uma igreja que precisa, amados irmãos, sair de quatro paredes, deixar de venerar o ouro e a prata e entender que é preciso ter o levanta e anda. Aleluia! Jesus Cristo, podemos não ter o ouro e a prata, mas não pode faltar dentro da igreja o levanta e anda em nome de Jesus. O que não pode faltar na igreja são bons samaritanos. Quando vê um irmão ferido e machucado pelo caminho, ou na guerra que enfrentou, seja alguém, aleluia, que tenha tempo para amar, tenha tempo para estender as mãos e dizer: levanta porque eu vou te ajudar, levanta porque eu creio que a glória da última casa será maior do que a primeira, e o teu último estado será maior do que o primeiro. Mas precisamos, amados irmãos, nos entregar, precisamos entender esse rio de Deus para que quer nos curar, esse rio de Deus que quer aumentar cada vez mais. Ezequiel é chamado para esse rio de águas purificadoras. Ezequiel é chamado, e quando ele é chamado, a Bíblia diz que dava 1000 côvados no tornozelo, mas Ezequiel é chamado para mergulhar mais. A Bíblia diz que sobe mais 1000 côvados e dá no joelho. A Bíblia diz, aleluia, que ele é chamado para entrar mais. A Bíblia diz que sobe mais 1000 côvados e é dado na cintura, e ele é chamado para entrar mais nesse rio. A Bíblia diz, aleluia, que dá mais 1000 côvados e dá sobre o ombro, e ele é chamado por esse rio. Mas chega uma hora, amados irmãos, aleluia, que esse rio, aleluia, de águas purificadoras, esse rio que tem um domínio de Deus, quer nos ensinar que tem hora que Deus quer nos tirar do chão, porque quando nós se sentimos, aleluia, com contato, a gente se sente dono da nossa vida, a gente se acha que estamos bem e não precisamos, mas esse rio vai nos tirando. Quando ele vai chegando até uma certa dimensão, quando esse rio vai aumentando, a gente vai sentindo que esse rio vai nos tirando, aleluia, de tocar no chão, e a gente vai flutuando, e a gente vai se ficando leve, e vai começando a levantar. Chega um ponto, amados irmãos, que já não sente a terra, e diz a Bíblia que esse rio, ele é dado a nado, em nome de Jesus Cristo. Eu convido a igreja na noite de hoje a tirar os pés do chão. Eu convido uma igreja na noite de hoje a entrar no oceano do Espírito e deixar que Deus se guie, e deixar que Deus se direcione, e deixar que Deus se governe, e deixar que Deus se domine. E se é verdade que tem um povo aqui que está entrando dentro desse rio, levanta a mão e glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Glória! A Bíblia diz, amados irmãos, que esta situação estava tirando a condição física de Naamã, essa lepra. Essa lepra estava trazendo danos para a vida dele. Amados irmãos, a pior coisa na vida de um ser humano, como vemos Naamã aqui, essa enfermidade impediu dele desfrutar tudo aquilo que ele conquistou. Naamã tinha tudo. Naamã tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. O que vemos aqui, irmão, que a pior coisa na vida de um homem é ter algo e não poder desfrutar. É ter algo e não poder desfrutar. Talvez tenhamos alguma lepra na nossa vida, mas o Senhor, em tua plenitude, o Senhor tem a plenitude para mim e para você, e Ele quer nos ver através de mergulhos hoje no oceano da graça, nos levantar para viver uma nova história, uma nova vida. A finalidade dessas águas na noite de hoje não são somente para purificar. A finalidade dessas águas, esse rio de Deus na noite de hoje, não são somente para restaurar. A finalidade desse rio do oceano do Espírito, aleluia, também tem a trazer uma nova hora, um novo tempo, uma nova história para cada um de nós. Olhe para o teu irmão e diga para ele: mergulhe nesse oceano para viver uma nova história. Diga para ele, não deixe ele dormir. Não é para ficar só por cima. Diga para ele.
fica. Aleluia, aleluia. Minha condição na prática. Aleluia. Aleluia. Diga para ele: mergulhe nesse oceano para viver uma nova história. Mergulhe nesse oceano para viver uma plenitude de Deus. Mergulhe nesse oceano, porque não é tempo de embriagar no vinho que a contenda, mas é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Somente sendo cheio do Espírito Santo vamos viver uma vida de restauração. Somente sendo cheio do Espírito Santo vamos viver uma plenitude na glória do Senhor. Eu quero dizer, amados irmãos, que tem situações que nos vemos, aleluia, tendo perdas e danos à nossa vida. E é o que eu vi aqui na vida de Naamã, que não conseguia sentir dores. A pior coisa, irmãos, quando nós estamos diante de uma situação que precisamos ser restaurados, é que na verdade já perdemos a sensibilidade. Era uma enfermidade que trazia falta de sensibilidade. Você acha que não precisa ser restaurado, não? Você acha que eu não preciso ser restaurado, não? Meu Deus. Quando a gente não está sentindo mais nada? Meu Deus. Acha que o problema é na igreja? Deus está falando. Eita Deus. Acha que o problema é no pastor? Fala Deus, aleluia. Eita glória. Era uma enfermidade que fazia esse homem se sentir insensível, a ponto de perder pedaços do corpo e não sentir dor nenhuma. Trazendo para um âmbito espiritual. Será que não precisamos ser restaurados? Nós sentimos mais a presença de Deus? Será que não precisamos ser restaurados? Uma mensagem como essa incomoda, inquieta, e diz: poderia ter ouvido outra mensagem, queria ouvir uma mensagem de vitória, queria ouvir uma mensagem... Fala mesmo, Jesus! Será que não precisamos entender e reconhecer que talvez essa falta de sensibilidade espiritual, de vir dentro da igreja e dizer: não entendi nada. A gente entende tão fácil as coisas. Pega ele, pega ela. A gente consegue entender tão fácil as coisas lá fora. Pega nós, Jesus! Mas quando está dentro da igreja, diz assim: não entendo. Não consigo entender. Não fazemos força para entender. Não nos esforçamos para entender, não mergulhamos, são resistência. Por que precisamos ser restaurados? Porque essa resistência tem que cair por terra. Essa resistência não está nos qualificando, essa resistência não está fazendo a gente crescer, essa resistência está muitas das vezes nos deixando insensíveis, a ponto de perdermos parte da nossa vida para o chão, porque era uma doença que perdia parte do corpo no chão. Será que não somos pessoas que estamos andando nessa caminhada cristã e não estamos notando a perda que estamos tendo? A perda da nossa vida num caminho, perdas e perdas da nossa história, perdas da nossa vida. Será que eu falo com pessoas que estão vivendo isso, com perdas, que não conseguem sentir nem dores, que não conseguem se incomodar por essas perdas, que não consegue fazer noção sobre essas perdas, porque se sente insensível? Deixa mesmo, estou nem aí, é assim mesmo. Não é assim, meu irmão. Meu Deus. Não é assim. Fala mesmo, Deus. Quando eu estou de joelho em oração e sinto aquela dormência, sinto aquela sonolência, sinto aquela preguiça, às vezes eu mais choro do que oro, porque Deus, não era assim. Não era desse jeito, Deus. Meu Deus. Eu tinha mais prazer. Está com medo porque um pregador está falando isso para você? Está com medo porque você conhece, mas ele prega ali, ele prega ali, ele prega lá, ele prega lá, ele viaja para cá. Pega nós, Deus. Estou preocupado com as insensibilidades que às vezes nós somos tendo espiritual, a ponto de vir dentro da igreja e falar que você sentiu alguma coisa, não senti nada. A ponto de falar a palavra: e aí, Deus falou com você? Eu não ouvi Deus falar comigo. O que é igreja? Pega nós, João. Será que precisamos ser restaurados ou não? Será que precisamos ser restaurados ou não? Glória a Deus. O que vemos aqui? Leprosos que eram forçados a morar longe de outras pessoas. Quando alguém se aproximasse deles, eles deveriam gritar, pôr a mão na boca e dizer: imundo! Imundo! Eles precisavam amaldiçoar a si mesmo. Olha o que vemos aqui, amados. E eles deveriam andar com um sino na cintura, para que todos soubessem que eles estavam leprosos e que se afastasse deles. Mas Jesus curou os leprosos, e Ele está aqui para também nos curar na noite de hoje. Aleluia!
aquilo que ele havia conquistado. Entenda uma coisa, que a alma de Naamã, a alma refere-se à mente, é o lugar das nossas emoções. A mente é o nosso campo de batalha. É o nosso campo de batalha. O nosso inimigo, Satanás, ele sabe que se conseguir minar a nossa mente, ele terá feito mais um escravo. Quantas das vezes o inimigo tem tentado minar a mente de pessoas? Quantas das vezes o inimigo tem procurado tirar o entendimento da palavra, que pessoas procuram muitas das vezes e precisam do entendimento da palavra, e quando recebe a palavra, o inimigo quer tirar esse entendimento, dizendo: isso aí é conversa, isso aí é lorota, isso é palhaçada, isso é coisa do homem, isso é invenção, é invencionismo, é axiologia, isso aí, isso não tem nada a ver. O inimigo está minando a mente, porque aqui é o nosso campo de batalha. Aqui é o nosso maior campo de batalha. E ele está procurando minar a mente de pessoas. Não vai na igreja, lá não acontece nada. Não vai na igreja, que lá não vai ter mudança para a tua vida. Irmãos, um abatimento é a porta que nos leva à enfermidade. Diga ao teu irmão: uma pessoa abatida é uma pessoa que é levada às enfermidades. O abatimento, irmão, é a porta para as enfermidades. O abatimento é a porta para uma pessoa depressiva, para levar alguém à depressão. O abatimento é uma porta para levar uma pessoa a desistir, a viver amargurada, a viver entristecida, a viver totalmente entregue às lutas e às dificuldades, as doenças, às vezes, que o inimigo está tentando colocar na nossa mente, tentando colocar um espírito de desânimo, tentando colocar um desânimo, um medo, uma angústia, uma depressão e até um suicídio. Nós nunca vimos, irmãos, tantas pessoas se suicidar como nos dias de hoje. Nós nunca vimos tantas pessoas tirar a vida como tiram no dia de hoje. Nós nunca vimos tantas pessoas com medo como no dia de hoje. Nós nunca vimos tantas pessoas depressivas, angustiadas, tristes no dia de hoje. E o que vemos é o inimigo que está minando a mente. Muitas das vezes, amados irmãos, por muitas das vezes a gente se encontrar preso em alguma enfermidade da alma, ficamos andando em círculo. Em vez de a gente alcançar a nossa prosperidade, em vez de a gente viver a vida que Deus tem para nós, em vez de nós progredirmos, nós crescemos, em vez de nós multiplicarmos, nós vemos o inimigo que toma as pessoas, cegam as pessoas para ficarem focadas na pequenez, e é somente isso que ele quer, que você enxergue aí que você precisa de uma cura na tua alma. Por isso, na noite de hoje, eu peço que Deus nos restaure. Eu peço, aleluia, que esse rio, aleluia, que o profeta disse para Naamã, o rio Jordão, seja o rio de Deus na noite de hoje, vai